estamos aí nos primeiros 20 dias, 25 dias do mês. Mas Deus, Ele nunca para de agir. Ou todo o tempo Deus está trabalhando. Deus está trabalhando hoje, está trabalhando agora nas nossas vidas. Ele está transformando o nosso coração, agindo e modificando a nossa história, porque Ele vai contar a história dele, que Ele tem para nós em nossas vidas. Então Deus tem feito, Deus não para. Aí a gente fala, não, o ano que vem, não, Deus faz hoje. Então Deus esse ano já está trabalhando como Ele trabalha todos os dias, e tem feito muitas surpresas. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre o de repente Deus. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas é uma coisa que arde o meu coração, porque Deus, Ele tem surpresas para nossas vidas. E quem não gosta de surpresas, né? Quando o marido faz uma surpresa para a esposa, quando a esposa faz uma surpresa para o marido, quando os pais fazem uma surpresa para os filhos, quando os filhos fazem uma surpresa para os pais, e assim por diante. Deus, Ele quer fazer uma surpresa em nossas vidas. Ele pode mudar a situação da sua vida hoje, no de repente dele. Então Deus, Ele faz coisas que a gente não tem entendimento, e por isso que muitas vezes a gente não consegue ter essa presença de Deus, esse de repente Deus, porque a gente não crê. A gente olha as circunstâncias, a gente crê mais nas circunstâncias da nossa vida do que no poder de Deus sobre nossas vidas. Então nós temos que olhar pelo poder de Deus, que Deus pode fazer nas circunstâncias da nossa vida. Mas muitas vezes nós falamos em fé, falamos que cremos na palavra de Deus, mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente está descrente, a gente está totalmente, sem força, sem acreditar que Deus pode mudar a situação hoje. Então esse de repente Deus, ele é muito importante em nossa vida, porque Ele vai fazer. Hoje eu estava meditando com Deus, e Deus disse que o seguinte, que não importa, o tempo não é o seu, mas Ele vai cumprir as promessas em nossas vidas. Ele vai cumprir. Agora você está pronto? Você está pronto? Então, amados, Deus está agindo agora em nossas vidas. A palavra que for falada hoje, o que Deus trouxer para essa igreja hoje, no seu coração, você receba, porque hoje pode fazer diferença na sua vida. Amém? Deus está falando que vai fazer diferença na sua vida hoje e agora. Basta você olhar para o poder de Deus e não olhar para as circunstâncias. Então, como Deus trabalha todos os dias e trabalha todo o tempo, Ele não para de trabalhar em nossas vidas. Veja quem você foi em 2015, 2014, 2015, o que você é hoje. Quanto Deus já mudou e já trabalhou nas nossas vidas. Como Deus já transformou nossas vidas. Como nós estamos caminhando para o caminho que Deus determinou para nós. Amém? A gente tem que determinar, Deus está nos transformando, para que a gente entre no caminho que vai dar na promessa de Deus. Muitas vezes nós queremos a promessa de Deus, mas não entramos no caminho que Deus quer. A gente não é tratado, curado. E esse ano é um ano de avançar, um ano de conquistar. Mas precisamos estar totalmente curados. Me perdoe a palavra, mas precisamos deixar de frescura. Sabe? Me perdoe a palavra, porque nós precisamos crescer, amadurecer, deixar as mazelas para trás. Eu não estou mais nisso, eu estou agora no Senhor, e o Senhor vai me curar de tudo isso, para a gente poder avançar e chegar no destino. Então muitas vezes nós queremos a promessa, mas não queremos entrar no trabalhar de Deus. E Deus está trazendo nós para o caminho dEle, para nesse caminho Ele curar, trabalhar, curar, libertar, para a gente chegar na promessa de Deus. Então a palavra, talvez você não esteja na promessa, mas Deus está te tratando e te curando hoje aqui neste lugar. Então esteja pronto para ser curado, ser tratado, deixar Deus tratar você, deixar Deus curar você. E tratar, muitas vezes, é difícil, mas a gente tem que crer no que o Senhor vai fazer. É muito mais fácil a gente desistir do que a gente ser tratado. É muito mais fácil a gente dizer, não concordo, usar um monte de desculpa
Porque a gente não quer ser tratado no nosso orgulho. Porque a gente não quer ser tratado no nosso temperamento. Porque a gente não quer ser deixado de ser tratado naquilo que nós precisamos ser, mas o orgulho não deixa. Então é muito mais fácil a gente desistir. É dizer, não é bem assim, não é minha visão, eu não concordo com isso. É muito mais fácil. Agora, seria muito bom, né? Que Deus só fizesse na nossa vida o que a gente quer. Vê? Eu não quero ser tratado, eu não quero ser nada. Só quero que Deus faça a minha vontade. Deus não vai fazer a tua vontade. Deus vai fazer a vontade dEle. E muitas vezes Ele vai fechar a porta para que você seja tratado. Muitas vezes você não vai conseguir o que você quer. É para que você seja tratado e curado. Muitas vezes Deus vai dizer não para você, para que você possa ser tratado, para que você chegue mais longe. Lembre-se, a sua visão é limitada, mas a visão de Deus não é limitada. Então Ele quer levar você num lugar muito maior do que você pensa em chegar um dia. Mas para isso, Ele precisa tratar o seu coração, tratar seu orgulho, tratar sua alma. Você que é pai, que é mãe, quantas vezes nós dissemos não aos nossos filhos? Não vai por aí, não pode por aí. E muitas vezes nossos filhos vão e quebram a cara, porque não obedecem. Muitas vezes, aqueles que às vezes obedecem, eles se dão bem, porque eles deixam receber ou não, eles deixam ser tratados, eles confiam. E muitas vezes nós somos esses filhos, hoje que somos pais e mães, mas muitas vezes nós se portamos como os filhos pequenos em relação ao nosso Pai, que é o Senhor Todo-Poderoso. Nós comportamos feito menino pequeno. Não concordo, não quero, não aceito, só faço o que eu quero, só faço do meu jeito, só faço quando ninguém me entende. Eu vejo isso muito nos filhos, né? Ele fala assim: você não me entende, pai. Você não entende. Você não entende. Como se a gente não estivesse fora a gente tivesse atrasado, né? Principalmente agora com essa era tão rápida da tecnologia, que ela se transforma, ela anda muito rápido, né? Quem é dos anos 70, 80, para chegar um telefone demorava, né? Para conseguir uma linha era difícil, para começar, né? Tudo era devagar. Hoje tudo é muito rápido, a tecnologia vai muito rápido, né? Então os jovens acham que os mais velhos sempre estão atrasados. E eles acham, vocês não estão entendendo. Mas a gente está dando risada, eu estou vendo aqui muita gente dando risada, mas muitas vezes é esse comportamento que nós temos com o nosso Pai Todo-Poderoso. A gente acha que Ele está atrasado. Ele acha que Ele está desatualizado. Que a palavra dele é de 2000 anos atrás. E que Ele não é para os dias de hoje. O mundo mudou. As formas mudaram. Então a gente vai aceitando. E a palavra de Deus é uma palavra atrasada para os tempos modernos de hoje. Então, nós nos comportamos feito um menino pequeno, não concordando com os pais, com o Pai Todo-Poderoso, não concordando com o que Ele tem feito em nossa vida. E por isso nós nos fechamos e não deixamos Deus trabalhar no nosso coração, curando e transformando a nossa alma em nossas vidas, transformando o nosso casamento, transformando a nossa personalidade, transformando o nosso caráter. Nós não deixamos isso acontecer porque a gente discorda do que Deus está fazendo. Mas Deus, esse ano falou que é um ano de avançar e um ano de conquistar. É um ano de cura. É um ano de a gente deixar as tradições, deixar os ensinamentos, deixar as mazelas para trás e começar um tempo novo no Senhor, aprendendo na palavra de Deus. Ela verdade, ela pura, não ela modificada para os tempos modernos. Porque muitas vezes nós queremos uma palavra adaptada
para os tempos modernos. É não, nós daqui, a nossa palavra que vai sair, palavra de Deus que vai sair para o mundo aí fora. O mundo aí fora não vai trazer, adaptar o mundo aí fora dentro da igreja. Então, mas para aqueles que querem deixar de ser curados, aqueles que querem que o Senhor transforme o nosso coração, essas pessoas vão receber de Deus uma cura, uma libertação, e vão poder avançar no destino que Deus tem na vida de cada um, na promessa de cada um. Amém? Por isso, como esse trabalhar de Deus, esse de repente Deus está fazendo hoje, está fazendo agora. Ele está falando, gente, precisamos, sabe, amadurecer. Precisamos de deixar os nossos conceitos. Eu não concordo, eu isso, eu aquilo, eu aceito, eu não aceito, eu não concordo, eu acho que essa pessoa está errada. Amados, olha para ti, veja o que Deus precisa transformar na sua vida, e deixa a vida do outro, que Deus vai transformar a vida do outro. Se essa pessoa errou, é Deus, Ele é grande o suficiente para agir nessa pessoa. Não é você que vai fazer. Muitas vezes a gente se comporta como um menino pequeno. A gente acha, talvez nem esteja errado aquela pessoa, mas a gente acha no nosso conceito que aquela pessoa está errada. Mesmo às vezes não está errado, às vezes pode até estar errado. Não estou dizendo que esteja sempre certo, às vezes pode estar errado. Mas a gente se acha tão dono da verdade que a gente começa a agir da nossa força, do nosso jeito, dizendo ao Senhor: eu sou melhor que você, Senhor, porque o Senhor não faz nada, então eu vou fazer. Já que o Senhor não faz nada, eu vou fazer. Quando a gente pensa nisso, a gente já mostra que nós estamos errados, porque a gente está dizendo que é dono da verdade, certo? E quem precisa ser mudado, e quem precisa ser transformado é você primeiro do que aquela pessoa. Porque quando a gente começa a pensar assim, a gente já pensa errado. Porque a gente está dizendo que a gente está certo e aquela pessoa está errada. Então a primeira pessoa que precisa ser tratada é você. Porque já está orgulho e já acha que é melhor do que aquela pessoa. Quando a palavra de Deus diz que a gente fale que os outros são melhores do que nós. Não é isso que a palavra de Deus fala? Que nós temos que considerar os outros maiores do que nós. Então, quando você está dizendo que aquela pessoa errou, você está dizendo que é melhor do que aquela pessoa. Então, a primeira pessoa que precisa ser tratada é você. Você já está errado, porque você já está contra a palavra de Deus. Então, você se fecha e não deixa Deus trabalhar, porque você se pega naquela pessoa. Enquanto Deus não agir naquela pessoa, eu fico fechada para Deus, porque eu acho que Deus não é capaz de transformar aquela pessoa. E talvez com o passar de tempo eu vou ver que aquela pessoa não errou, e quem estava errado eram os meus conceitos. Mas a gente se fecha e fica feito um menino pequeno. Deixa de vir para a igreja, deixa de buscar o Senhor, deixa de fazer as coisas que Deus chamou para fazer, porque a gente está magoado. Perdão, amados, mas essa palavra magoado não cabe mais em 2016. A palavra magoado não cabe mais para quem quer avançar no reino. Eu já falei muitas vezes aos pastores em reunião dos pastores. Eles estão aqui e sabem que eu já falei isso. Pastor não tem direito de ficar chateado. Você não tem direito de ficar chateado, não. Por que você está chateado? Vá para Deus e vai ser curado no Senhor. Está chateado? Vá para Deus, se ajoelhe diante do Senhor e vá colocar a sua chateação diante do Senhor para Deus te curar hoje. Mas você não tem direito de chegar aqui: estou chateado. Não tem não. O problema é seu que você está chateado. Vá para Deus e se resolva. Fofia já olhou bravo para mim aqui. Não, gente, eu estou falando isso, não é de uma forma brava e para destruir ninguém. Não, para que quando a gente quer avançar, a gente tem que parar
de ficar magoados, chateados. Lógico que o dia a dia vai deixar algumas situações que a gente vai ficar chateado, que a gente vai ficar magoado com algumas situações que vão acontecer na nossa vida. Mas a gente tem que ser maduro o suficiente para ir para Deus e resolver logo isso. Quando eu falo dessa forma, é porque nós precisamos ser rápidos em resolver diante de Deus, para que isso não faça a gente ficar parado. E a gente não avança. Porque isso, sabe o que acontece com nossas vidas? Nós paramos e deixamos quem está ao nosso redor parado também. A gente para também. Então, quando eu falo dessa forma, não é dando bronca, e sim, bora, vamos, porque nós não podemos mais perder tempo com essas coisas. Temos que avançar no reino. Porque tem muitos lugares para a gente chegar. Tem muitos lugares para a gente falar a palavra de Deus. E não dá para você chegar nos lugares chateados e magoados. Como você pode falar do amor de Deus? Como você pode falar da presença de Deus, o que Deus faz, o que Deus transforma, se você está chateado e magoado com Deus? Ou com o seu irmão, que Deus diz para você considerar ele maior que você. Como eu vou levar a palavra de Deus para outras pessoas se eu estou com esse sentimento? Então, quando eu digo que nós temos que, essa palavra mágoa, chateação não cabe mais nesse ano. Nós temos que ser rápidos em perdoar. Não podemos demorar. Quando eu falo perdão, quando eu falo em mágoa, chateados, perdão, por exemplo. Tem gente que demora 5 anos para perdoar. Vai passar 5 anos parando, sem avançar. Mas se a gente perdoar hoje, a gente começa a avançar amanhã. É isso que eu quero dizer a vocês. É isso que eu quero dizer a vocês. Porque quando a gente fica chateado e magoado, a gente fica parado. E não sai do lugar. E sabe o que acontece? A gente vai ficando mais chateado ainda. Porque aquele irmão que a gente está dizendo que está errado, ele já botou diante de Deus o seu erro, se tiver errado, e já avançou. E você continua chateado com ele. Aí você entra numa palavra seguinte: eu estou sendo injustiçado. Porque o irmão errou, o irmão está avançando e eu estou aqui parado. Aí entra a segunda palavra: que injustiça. Outra palavra que não pode entrar em 2016: injustiça. Porque Deus é justo. Deus não erra. Deus é justo. Então a palavra injustiça não pode estar no seu coração. Porque se você está dizendo que Deus é injusto, você está dizendo que é melhor do que Deus, e Deus não está vendo as coisas. E talvez Deus está vendo. Como Deus vê mais do que você vê, Ele está vendo que é que você que está errado, e não o outro que está errado. Por isso Ele não pode fazer a tua vontade. Ele tem que fazer o que é justo, que é te tratar você. Só que muitas vezes nós ficamos nessa situação por muito tempo. E essa situação não deixa a gente avançar. Então vamos ser rápidos em levar a mágoa para Deus. Vamos ser rápidos em levar nossa chateação para Deus. Vamos ser rápidos em levar nosso perdão para Deus, para que a gente possa avançar nesse ano 2016. Conquistar terras que nunca você entrou. Conquistar lugares que você nunca foi. Aí entra a palavra de Deus que diz: a terra que mana leite e mel, aquela terra que vocês não construíram e não plantaram nada, mas vocês vão morar e vão colher dessa terra. Então vocês precisam, para isso nós precisamos avançar. Avançar. Enquanto o povo de Deus ficou reclamando no deserto de injustiça, de olhar para o passado, que no Egito eles tinham comida, que no Egito eles tinham casa, e que agora eles estavam no meio do deserto, e que agora eles só comiam o maná do Senhor. Enquanto eles ficaram falando isso, eles não avançaram. Eles ficaram lá parados. E uma geração não entrou na terra. Você quer ser essa geração? Ou quer ser uma geração que vai dizer: eu confio no Senhor. O Senhor é justo. A vida de cada um está na mão do Senhor. E o Senhor vai trabalhar com cada um. Eu tenho que fazer a minha parte, me tratar no Senhor. Eu tenho que me curar no Senhor, para que eu possa entrar na terra que mana leite e mel.
Entrar na terra de leite e mel tem dificuldade, tem batalhas, tem lutas, mas o Senhor dá vitória em cada uma delas. Tem lutas. E daí? Você confia ou não confia? E daí que tem problemas? E daí que tem lutas? E daí que as circunstâncias hoje não estão nada bem? Quando o exército de Israel entrava numa batalha, via que era menor em números. E hoje, tem aviões, tem muito como. Naquela época, quanto mais gente, o exército maior, mais fácil de ganhar do outro, que era menor. Né? Que você atacava com 2, 3 homens para 1 homem. Era muito mais fácil você conquistar aquele outro, vencer na guerra. E muitas vezes as circunstâncias que o povo de Israel entrava na briga, na guerra, era dessa forma, em números menores. Tem vários exemplos na Bíblia. Gideão, por sinal a gente vai lá em Israel, nós vamos à fonte de Gideão, tomar uma aguinha lá, tomar um banhozinho. Tomar um banhozinho e tomar água. E deixar os peixinhos fazer a cutícula do pé da gente, porque tem um monte de peixinho que fica mordendo nosso pé. Mas enfim. Mas Deus, Ele era maior do que tudo isso. Maior do que as circunstâncias, maior do que o exército do inimigo, porque Ele tem todo o poder. E Ele dava vitória ao povo de Israel. Então, ou você confia que você é do povo de Deus, que você é filho e que de Deus vai ter vitória, ou você confia para você avançar, ou você vai ficar parado na derrota com medo de enfrentar a guerra. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida, nós ficamos com medo. E o medo faz você não avançar. O medo, por ser números, por eu não ter capacidade, por eu não ter condições financeiras, por eu não ter estudado, por eu não ser tantas coisas, né? A gente fica imaginando na nossa mente. Não tenho capacidade para isso. Isso vai trazendo medo para que a gente fique parado. Mas quando Deus fala que é para avançar, eu vou avançar confiando no Senhor e não na minha capacidade. Eu vou avançar. Gideão avançou na palavra de Deus e não no número de soldados que ele tinha. Porque se ele olhasse para os números de soldados que ele tinha, ele não ia avançar. Porque o exército inimigo era muito maior do que o dele. Por isso que nós precisamos, nós queremos, todos os dias falamos de milagre. Mas Gideão só recebeu o milagre quando ele avançou e creu na palavra de Deus. Ele não ficou lá parado na fonte tomando banho, por sinal um banho muito gostoso, lá na fonte. Ele não ficou lá tomando banho na fonte de lá, esperando Deus fazer. Ele foi e avançou. Ele avançou na palavra de Deus. E quando a gente avança na palavra de Deus, é a certeza da vitória. Mas as circunstâncias têm feito nós termos medo. E o medo tem deixado você parado. Parado. Então, amados, eu estou terminando, vou chamar alguns testemunhos que Deus já fez e já está fazendo o tempo todo. Mas a palavra injustiça, chateação, mágoa, falta de perdão, eu não tenho condições, medo, não pode entrar no dicionário de 2016, amém? Não pode entrar na nossa vida em 2016. Nós temos que avançar. Avançar é crer na palavra de Deus e olhar para o Senhor. Para de olhar para os irmãos. Para de olhar para as circunstâncias. Para de achar que você sempre é o certo e os irmãos que são errados. Quando a gente pensa desse jeito, o primeiro que Deus vai tratar é você. Então, amados, vamos avançar e vamos conquistar. Esse ano eu quero conquistar. Eu quero conquistar. A gente está cansado. Nós estamos cansados de ser pessoas que ficam na defesa, só resolvendo problema,
só levando porrada, e se dando ajeitada para todos que é lado. E a gente está achando isso muito bom. Sabe por que a gente está achando isso muito bom? Porque as circunstâncias políticas e as condições econômicas do Brasil estão muito ruins. Então a gente está com o pensamento seguinte: empatando eu estou bem. Empatando eu estou bem. Nós estamos assim, sabe? Toda defesa. Toda defesa. Não é circunstâncias políticas, circunstâncias econômicas do Brasil não vai fazer a gente empatar, tá bom não. A gente vai avançar. A gente vai crescer. A gente vai chegar, porque somos filhos de Deus e a gente não se move de acordo com as circunstâncias do Brasil. A gente se move de acordo com a palavra de Deus. É diferente. Mas se nós ficamos com esse pensamento, é você, Juliana, que queimou a lâmpada hoje ali, molhou tudo e pegou fogo na igreja? Ela quase botou fogo na igreja hoje. Tu soube, né? Ó a graça. Tá tudo queimado ali, ó. Amém, mas ela estava cuidando do jardim. Ela tomou uma atitude, ela foi molhar o jardim. Ela avançou. Ela não ficou com medo da tomada, ela avançou. Vai ter dificuldades no avanço, mas Deus trabalha. Então, amados, a gente tem que entender que a gente não pode olhar para as circunstâncias, a gente vai olhar para Deus, para a palavra de Deus. E só olha para a palavra de Deus, e só avança na palavra de Deus quem confia plenamente no Pai. No Pai. Quem confia plenamente vai. Porque o Deus está contigo. Deus está aqui neste lugar. Deus está falando. Deus está transformando. Deus está mudando. Deus está. Avisos. Não sou eu que vou dar avisos. Eu nem sei quais são os avisos que vão dar. Está vendo como a gente é atrapalhada aqui na frente? Mas amém. Eu até perdi o que eu estava falando. Então Deus está fazendo. Para quem crê, para quem avança, para quem confia, para quem tem certeza do que o Pai está do seu lado e está fazendo agora com você. Deus hoje está transformando, está libertando, está curando agora. Eu não sei, mas está fazendo a vida de cada um aqui. Está juntando casais, está juntando namorados, está fazendo casamento. Deus está trabalhando aqui hoje, amém? Deus está agindo. Deus está agindo, Deus não para. Deus está curando. Deus está curando agora. Agora é para quem crê. Porque Deus Todo-Poderoso, Deus faz, Ele pode te curar agora, nesse momento. Mas muita gente vai, Deus, fala comigo, eu preciso ser curado. Deus está falando, já curou, receba a cura. Deus está fazendo. Nós somos muito pensamento, muito... Essa semana eu estava falando com Fofinha de pensamento grego, ela perguntou o que era pensamento grego, né? Mas até ela me deu a explicação, eu esqueci, né, Fofinha, da explicação que você me deu. Mas pensamento grego é aquele pensamento, sabe? Eu tenho que entender a situação. Primeiro eu tenho que raciocinar tudo para que aquilo possa funcionar na minha vida. Eu tenho que entender, raciocinar, pensar. Não, agora eu aprovo ou não aprovo aquela situação na minha vida. E nós andamos com muito isso. Deus pode estar te curando hoje e agora, mas nosso pensamento, mas nós não recebemos a cura, porque a gente acha que Deus tem que vir, falar comigo, dizer que onde é, dizer o que é, como é, do jeito que é. Aí não recebe. Porque a gente tem que raciocinar e tem que entender como Deus vai fazer. Deus está trazendo libertação na sua vida hoje. Você diga, Pai, eu quero ser liberto. Agora, com a forma que Deus vai fazer, me perdoe, não é problema seu. Você só recebe.
Não é problema seu como Deus vai transformar, como Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer. E Deus está trazendo você para o prumo. Para você, nesse caminho, você ser transformado. Você ser curado da sua alma. Você ser liberto da sua alma. Você ser liberto dos pensamentos cativos. Você ser liberto do cativeiro. Para você atingir o propósito que Deus tem na sua vida. E esse caminho de libertação, de cura, de sair do cativeiro, vão ter combates e confrontos. Combates e confrontos. Mas você precisa confiar em Deus. E ir sem medo para esses confrontos. Porque Deus vai te dar vitória neles. Nós só saímos do cativeiro com confrontos e combates e confrontos. Vão ser duros, vão ser difíceis. Mas você vai sair mais forte do outro lado. E tem muita gente com medo do confronto. Quer chegar no destino sem ter o combate e o confronto. Quer a promessa, mas não quer ter o confronto de Deus. Precisamos avançar. E precisamos colocar essa palavra no 2016. Para avançar, eu preciso ser confrontado por Deus. E Deus vai usar quem quer, a circunstância que quer, como quer, para me confrontar, para que eu possa ser curado e sair dessa situação. Então, Deus está fazendo agora na sua vida. Receba isso. O culto ainda tem muito para dar. Deus tem muito para fazer aqui hoje. Mas já vai recebendo, que você vai sair transformado hoje aqui desse lugar. Amém? Deus abençoe.